Ora, para irmos ao versículo 13, do capítulo 13. Nesta sessão, no ministério de Paulo, novamente, nós podemos ver um padrão absoluto, perfeito e completo. Número 1, ele seguiu os passos do Senhor Jesus. Praticamente, onde quer que fosse, onde houvesse uma sinagoga, primeiramente, ele ia para as sinagogas. Isto não significa que ele era judaico. Ele foi lá não para guardar o sábado ou para aprender algo na palavra de Deus. Ele foi lá simplesmente para tirar vantagem da conveniência que as sinagogas judaicas lhe proporcionavam. Porque, ao menos nas sinagogas, as palavras de Deus eram ensinadas lá. E, sem dúvida, sempre havia um grupo de buscadores de Deus. Não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, principalmente entre os gregos que buscavam. Portanto, era sábio a todo tempo ir para uma sinagoga, onde quer que houvesse uma. E isto é baseado no princípio de que o Evangelho de Deus tem que ir para os judeus primeiro, então para os gentios. Mesmo em João capítulo 10, o Senhor Jesus falou para o povo judeu que, primeiramente, o judaísmo é um aprisco usado por Deus para conter o seu rebanho, certo? Então, o Senhor falou para os judeus que fora do rebanho judaico, do rebanho judeu, há também outras ovelhas que ele precisava juntar, a fim de serem um só rebanho com os crentes judeus. E este um rebanho é simplesmente a igreja. E nos séculos passados, vários hinos foram escritos considerando a igreja como o aprisco. Vocês veem? Isto é um conceito errado. A igreja é um rebanho. A igreja não é um aprisco que contém as ovelhas. A igreja é a totalidade das ovelhas, isto é, o rebanho. Qualquer órgão religioso, especialmente o judaísmo, é um aprisco, usado por Deus para guardar as suas ovelhas temporariamente por uma estação, por um período. Vocês sabem, o aprisco é sempre usado para guardar as ovelhas no inverno e no tempo ruim, e durante a noite, certo? Então, no tempo do Velho Testamento, aquilo era a estação, a época do frio, e aquilo era também o tempo da noite. Então, aquilo era o aprisco guardando as ovelhas até o amanhecer. E nós sabemos que o dia amanheceu quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez. Então o Senhor chamou as ovelhas para fora do aprisco, isto é, para fora da religião judaica. Hoje, nós temos que perceber que entre os cristãos há tantas denominações e todos se consideram como a igreja. Na realidade, o que eles são apenas denominações como apriscos, guardando os cristãos que são os membros da igreja. A igreja é o rebanho, não é o aprisco, não é o aprisco. Mas, na realidade, cada denominação é um aprisco. Assim como nos tempos antigos, dentro do judaísmo, cada sinagoga é um aprisco. E ali, algumas das ovelhas de Deus foram guardadas. Vocês veem?
Então o Senhor Jesus veio, e ele foi para aquele aprisco e chamou para fora o povo escolhido de Deus. Agora, o apóstolo seguiu o mesmo estilo. Primeiramente, onde quer que fosse, ele ia para aquele aprisco, porque sem dúvida, um bom número de ovelhas de Deus estavam guardadas lá, retidas lá. Cada vez que o apóstolo ia para uma sinagoga, havia um número de pessoas na sinagoga que criam. E entre todos aqueles que criam, certamente alguns eram gregos. E isto significa que o ministério do apóstolo Paulo não era simplesmente chamar o povo escolhido de Deus para fora da religião judaica, mas também, ao mesmo tempo, o ministério do apóstolo era também para ganhar os gentios, os crentes gentios. E então, ambos, os crentes gentios e os judeus, eram colocados juntos para formarem a igreja, que é o rebanho, e não o aprisco. Hoje, na restauração do Senhor, nós não edificamos nenhum aprisco. Nós apenas cuidamos do rebanho de Deus. Agora, aqui nós temos que aprender uma lição. Para onde quer que nós vamos, nós devemos ir para o lugar onde o povo escolhido de Deus se reúne. Certo? Hoje, no bom princípio, onde quer que haja bastante sinagogas, você sabe o que eu quero dizer. Este é um aspecto do padrão. Então, o outro aspecto é que toda vez que o apóstolo ia para a sinagoga, ele ou eles, ao menos dois aqui, certo? Barnabé e Saulo, eles não pregavam qualquer coisa do seu tipo de conhecimento. Eles não pregavam, eles não ensinavam qualquer coisa secular, qualquer coisa humana, qualquer coisa de si próprios. Eles pregavam e eles ensinavam o quê? A palavra da Escritura Sagrada. E isto era bom, em que todas as sinagogas, a coisa principal que era feita lá era ensinar as pessoas a palavra de Deus. Isto era o ponto bom das sinagogas. Portanto, os apóstolos praticavam esta coisa, que onde quer que fossem, pregavam a partir da Bíblia. É claro, naquele tempo, a Bíblia era apenas o Velho Testamento, e o Velho Testamento era muito ensinado em todas as sinagogas. E eles tomavam isto como uma prática básica. Onde quer que fossem, eles simplesmente ensinavam e pregavam as coisas a partir do Evangelho. Mas ouçam, na Bíblia certamente há muitas coisas. Por exemplo, nos 39 livros do Velho Testamento, vocês têm a história, certo? E vocês têm a lei, e vocês têm os tipos, e vocês têm as profecias. Tem muitas coisas, certo? E as pessoas entre os judeus, semana após semana, ensinavam a Bíblia lá. Mas o negócio estranho, eu lhes digo, é que eles não tinham nenhuma ideia sobre o quê? Sobre Cristo. Eles tinham alguma ideia sobre o Messias. Vocês veem? Mas eles não tinham nenhum pensamento sobre Cristo. Contudo, no Velho Testamento, há muitas profecias, há muitos tipos sobre Cristo. Agora, ouçam, o terceiro aspecto do modelo, do padrão, é este. Paulo pregava e ensinava baseado no Velho Testamento. Isto é certo. Sim. Todavia, ele
não pregava e ensinava qualquer coisa a não ser o que? Cristo. Vocês podem dizer, bem, ouçam, irmão Lee, Paulo começou a sua pregação através da história, certo? Com a escolha de Deus de Abraão e com a exaltação de Deus no Egito e assim por diante. Isto é história. Bem, nestes poucos versículos, Paulo continuou a um ponto, isto é, o versículo 22, e quando ele o removeu, Saulo, ele levantou Davi como rei a eles, do qual também testificou dizendo, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu gosto desta sentença, eu gosto desta palavra, mas eu não quero falar nada. O qual fará toda a minha vontade. Isto é o que eu quero impressioná-los. Desta descendência, da descendência deste homem, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador Jesus. Eu lhes digo, com uma curta introdução, ele tocou na sua mensagem crucial. E a sua mensagem crucial estava totalmente centralizada em Cristo. Ele teve um bom começo, certo? Ele teve um bom começo a partir da história. A partir de Abraão, descendo até Davi. Então, de Davi, da descendência de Davi, Deus trouxe para Israel um Salvador, Jesus Cristo. Então ele continuou para lhes dizer que este Jesus era o Salvador e que nele há a salvação, certo? Vocês continuem para a página seguinte. Então, enquanto pregava a salvação que estava acontecendo com Jesus como Salvador, ele salientou esta única coisa. O quê? Que vocês, o povo de Israel, vocês o mataram, crucificando-o numa árvore. Mas no versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora, nós lhes trazemos as boas novas da própria promessa. E qual é a promessa? A promessa é que, vocês devem continuar, a promessa é que a partir da descendência de Davi, Deus iria levantar um. E o levantar deste um era um processo maravilhoso. Como levantar este? Por meio da ressurreição. E em ressurreição, Paulo continuou para lhe dizer, no versículo 33, que Deus cumpriu plenamente a promessa a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, esta é a melhor maneira de se ler a Bíblia. Sem Paulo, eu não penso que quando lemos o Salmo 2, nós teríamos visto a ressurreição. Nós podemos ver a ressurreição lá, mas Paulo viu isto. Paulo viu a ressurreição nesta palavra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, que dia? Paulo aplica este dia ao dia
da ressurreição do Senhor. O dia da ressurreição do Senhor era hoje, no qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aquela ressurreição era o gerar. Portanto, a ressurreição aqui é um nascimento. É um nascimento. Isto significa que Jesus nasceu, certo? Nasceu para ser o Filho de Deus. Jesus, num sentido, era o Filho do homem, certo? Jesus era o Filho do homem. E ele nasceu para ser o Filho de Deus, sendo ressuscitado dentre os mortos. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos por Deus era a geração de Deus. Deus gerou, certo? Deus gerou o homem Jesus para ser o seu Filho. Mais tarde nós voltaremos a isto. Isto é um ponto crucial. Vocês devem perceber que até aqui vocês podem ver a citação de Paulo do Velho Testamento a respeito da ressurreição de Cristo. E esta citação é mais profunda do que a citação de Pedro. Na citação de Pedro, Pedro não citou qualquer coisa como tal sentença a partir do Salmo 2. Isto é profundo demais. Você percebe que a ressurreição de Jesus era o seu nascimento? Sinto dizer novamente, no cristianismo, nós não víamos muita verdade. Mas hoje à noite eu quero lhes mostrar que o Senhor Jesus teve dois nascimentos. Primeiramente, ele nasceu de Maria para ser o Filho do homem. E depois de 33 anos e meio, ele foi morto, sepultado. Então ele ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, ele nasceu novamente. Ele teve o segundo nascimento. Como um homem, através da sua ressurreição, ele nasceu para ser o Filho de Deus. Ele nasceu de Maria para ser o Filho do homem. Mas agora, no seu segundo nascimento, ele nasceu para ser o Filho de Deus. Isto está claro, certo? Mas nós temos um problema. Não era já o nosso Senhor, o Filho de Deus, na eternidade, certo? Desde a eternidade passada, certo? Desde a eternidade, onde não havia nenhum começo, sem nenhum começo. O Senhor, Jesus, era o Filho de Deus, certo? Portanto, no Evangelho de João, há vezes demais, quando ele diz para as pessoas que ele era o Filho de Deus, ele já era o Filho de Deus, mesmo antes do seu primeiro nascimento, antes da sua encarnação, na eternidade passada, ele era o Filho de Deus. Então, como é que, aqui, na sua ressurreição, ele nasceu para ser o Filho de Deus? Isto requer um estudo bastante profundo da Bíblia. Mas, hoje à noite, não posso falar muito, apenas posso lhes dizer. Ouçam. Se vocês lerem Romanos 8:29 e lerem Hebreus capítulo 1, vocês verão que no seu segundo nascimento, o Senhor Jesus nasceu para ser o primogênito de Deus. E o Novo Testamento nos diz que, como Filho de Deus, ele tinha dois aspectos. Número 1, ele era o unigênito de Deus. Número 2,
Ele é agora também o primogênito de Deus. Vocês veem? O unigênito significa que Deus tinha apenas um único filho, certo? Deus não tinha mais nenhum filho, apenas um, o unigênito. Em João, capítulo 1, versículo 18, certo? E o capítulo 3, versículo 16, muitos de nós conhecemos estes versículos. Ambos nos dizem que o Senhor Jesus era o unigênito de Deus, o Filho unigênito de Deus. Este era o seu status eterno. Eternamente, ele era o Filho unigênito de Deus. Mas, através da ressurreição, como um homem, ele nasceu para ser o Filho primogênito de Deus. E este primogênito denota que Deus tem muitos filhos. E nós sabemos que os muitos filhos são nós. Somos nós que somos os seus muitos irmãos. Portanto, em Romanos 8:29, se nos diz que nós somos os muitos irmãos do Filho primogênito de Deus. Portanto, todos temos que perceber que o Senhor, sendo o unigênito de Deus, Ele é a própria corporificação da vida divina. É por isto que, em João, o Evangelho sempre se enfatiza esta única coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele é o Filho de Deus como a própria corporificação da vida divina. Mas agora, através da ressurreição, Ele se tornou o Filho primogênito de Deus. Como o quê? Como, o dispensador da vida. Para quê? Para a propagação da vida. Ele era o unigênito, sendo a corporificação da vida. Agora, como primogênito, Ele é a propagação da vida. Através dele, em ressurreição, este primogênito de Deus, na vida divina, tem se dispensado para dentro de muitos dos seus crentes. Ele tem se propagado para dentro de todos os seus crentes, para produzir uma propagação da própria vida na qual Ele está corporificada. Nele, eu quero dizer, nele, em quem a vida está corporificada. Todos temos que ver isto. Aqui, Paulo não está pregando Cristo como o unigênito de Deus, como o Evangelho de Deus faz. A pregação de Paulo a respeito de Cristo é o quê? É sobre o primogênito de Deus. Para quê? Para a propagação. Portanto, ele pregava a ressurreição do Senhor Jesus como o seu segundo nascimento, para ele ser o Filho primogênito de Deus, para a propagação da vida divina. Puxa! E este pensamento aqui é bastante profundo, certo? Bem, de qualquer modo, isto está claro. Vamos continuar. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, nós continuamos com o próximo versículo. Nós entramos na floresta. O próximo versículo diz: e quanto ao levantá-lo dentre os mortos, para não mais retornar à corrupção, ele falou desta maneira: eu te darei as coisas santas e fiéis de Davi. Esta frase, as coisas santas e fiéis de Davi, esta frase incomodou, eu creio, todos os tradutores do Novo Testamento.
A versão chinesa é uma das melhores traduções. Traduziu esta frase de uma maneira bastante boa. É muito boa. Mas a tradução é bastante ambígua. Eu estudei aquilo por anos e eu não conseguia entender o que esta frase denota. Número 1, não se esqueçam. Estes 2 versículos são a respeito do Cristo ressurreto, certo? O versículo 33 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é o Cristo sepultado, levantado dentre os mortos por Deus. E aquilo foi o seu segundo nascimento, produzido para ser o Filho de Deus. Então o versículo seguinte diz que Deus prometeu lhe dar para o seu povo, que Deus prometeu dá-lo para o seu povo. E Ele é todas estas coisas santas e fiéis. E estas coisas santas e fiéis são as coisas de Cristo, de Davi, porque provém da descendência de Davi. É da descendência de Davi que Deus levanta tal pessoa. Para nós é o Salvador. Para Ele é o primogênito. Ele é um grande dom dado para o povo escolhido de Deus. E este dom é chamado de as coisas santas e fiéis. Bem, eu apenas digo isto. Se eu disser demais, eu vou fazer com que vocês fiquem perplexos. Eu lhes dei, no entanto, uma nota comprida. Vamos ler a nota. Sinto muito. O arranjo da primeira parte, das 2 primeiras linhas da nota, não está bastante claro. Então, deixe-me ajustar um pouco para vocês. 34:1, literalmente. As coisas santas. Antes da vírgula, vocês devem trocar aquela frase grego, rosios, plural. Vocês devem transferir aquela frase para as coisas santas. Grego, rosios, plural. E colocar isto entre colchetes, antes do grego e depois do plural. Vocês acrescentam isto, acrescentam esta frase entre colchetes, para se referir às coisas, antes da vírgula. Depois de ajustado, vocês devem ler isto. Literalmente, as coisas santas. Abre colchete, grego, rosios, plural, fecha colchetes. As fiéis, ou ao certas. Ponto. Então, a próxima frase, a mesma palavra se refere a rosios. Portanto, você tem que colocar também isto entre colchetes. A mesma palavra, abre colchete, rosios, fecha colchetes. É usada para santo no versículo seguinte, o versículo 35. Você tem a palavra santo lá, mas no singular. Vocês veem? No versículo 34, rosios é no plural, e a mesma palavra é usada no versículo 35 para santo, mas no singular. Ponto. Não é, porém, a palavra comum para santo, que é hagios. Rosios é um equivalente grego da palavra hebraica Kesed, que é traduzida misericórdias.
em Isaías 55:3, 2 Crônicas 6:42 e Salmo 89:1, tanto na Septuaginta como no KJV. No Salmo 89, Kesed, no versículo 1, para misericórdias, no plural, é a mesma palavra. No versículo 19, para santo, no singular. Eu não quero falar demais, mas vocês devem voltar para casa e fazer um tema de casa completo sobre isto. Este santo, ouçam, é Cristo. Este santo, ou esta coisa santa, na verdade, eu lhes digo, no texto original, vocês não têm essa palavra Na verdade, é a coisa santa. Este santo é Cristo, o Filho de Davi, em quem as misericórdias de Deus estão centralizadas e são transmitidas. Por isso, as coisas santas e fiéis de Davi referem-se ao Cristo ressurreto. Isto é plenamente provado pelo contexto, especialmente por teu santo, ou antes, a tua coisa santa, no versículo seguinte, 13:35, neste capítulo, e pelo versículo seguinte a Isaías 55:3, isto é, Isaías 55:4, como uma prova para confirmar este entendimento. Voltem para casa e leiam aquele versículo. De qualquer forma, aqui, o ponto de Paulo era bastante profundo, isto é, o Cristo ressurreto, o qual é o primogênito de Deus por intermédio do seu segundo nascimento, que era a sua ressurreição, ouçam, a coisa santa e a coisa fiel. Fiel aqui significa confiável. O Cristo ressurreto é a coisa santa e a coisa confiável que Deus nos deu como um dom, um presente. É bastante profundo. E vocês devem perceber que nestes poucos versículos, na pregação de Paulo, Paulo indicou que o Cristo ressurreto não foi somente o nosso Salvador, certo? Trazendo a salvação de Deus para nós. Ele não é apenas o primogênito de Deus, mas como o ressurreto. Ele é a coisa santa e a coisa confiável, como um dom dado a nós por Deus. Vocês podem me entender? O Cristo ressurreto hoje é o Filho primogênito de Deus e é o nosso Salvador, trazendo-nos a salvação de Deus. Tal Cristo ressurreto é a coisa santa e a coisa confiável, dados a nós por Deus como um dom. Vocês devem perceber, amados santos, é fácil para nós entendermos o Salvador, certo? Não é tão difícil, aparentemente, para nós entendermos o Filho primogênito de Deus, mas certamente não é tão fácil para entendermos a coisa santa e a coisa confiável. Nós, os cristãos, que temos estado no cristianismo por anos, nunca fomos ensinados de que o Cristo ressurreto é a coisa santa e Ele é a coisa confiável, concedidas a nós por Deus como um dom. Vocês devem considerar o que é a coisa santa e o que é a coisa confiável,
a coisa fiel, a coisa certa. Qual é a verdadeira denotação destas palavras? Aqui, aqui temos uma extensão muito ampla. O Salvador, vocês veem? Esta palavra tem uma extensão estreita. O Salvador. E o Filho de Deus não tem uma extensão comprida ou ampla, mas a coisa santa e a coisa confiável até estão no plural. As coisas santas e confiáveis, certo? Tal título. Agora, isto não é apenas uma sentença. Esta frase se torna um título divino. Cristo tem tal título. Cristo é chamado por Paulo as coisas santas e confiáveis. O próprio Salvador que Deus levantou da descendência de Davi se tornou as coisas santas e confiáveis. Agora, que coisas são essas? Digam-me, que coisas são essas? Pense um pouco. Se nós, na restauração do Senhor, sentados neste recinto, se nós não pudermos dizer, então é um caso sem esperança para qualquer cristão nos dizer. Irmão Dan, quais são as coisas fiéis e confiáveis? As coisas santas e confiáveis. Oh, coitado de você. Como é que você pode dizer que você não sabe? Você sabe? Vida, luz, graça, justiça, santidade, santificação, justificação. Quantas coisas santas? Digam-me. Alimento, certo? Eu sou o pão da vida. Bebida, eu sou a água viva. Coisas santas, coisas confiáveis, certo? Todas estas coisas estão no Novo Testamento. Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pasto verde. O que vocês acham? Eu sou a cabeça. Vocês sabem, no passado eu lhes falei, mesmo naquele livro, 1 Coríntios, vocês têm 17 itens. Cristo é a rocha, certo? Cristo é o nosso alimento, Cristo é a nossa bebida, Cristo não é apenas a cabeça, mas também o corpo, certo? Coisas santas demais. Tem coisas demais que são santas. Tem muitas coisas santas e confiáveis que Cristo é para nós. Como o ressurreto, como o Filho primogênito de Deus para Deus, Ele é o Salvador para nós. Como tal, Ele é todas as coisas santas e todas as coisas confiáveis. Se você gastar 1 hora para estudar o versículo 34 e 35 com esta nota, e você voltar para o Velho Testamento e cuidar de todas as referências, você verá que a minha explicação para você é 1000% exato. Estas coisas santas e fiéis são consideradas pelos escritores do Velho Testamento como misericórdias. Estas coisas são misericórdias. Certo? Você sabe o que é uma misericórdia? Uma misericórdia é amor na graça, indo mais além para atingir mais além.
Isto é misericórdia. Misericórdia implica amor e graça, mas misericórdia vai mais além do que o amor e vai mais além do que a graça. Tudo que o amor e a graça não podem alcançar, a misericórdia pode. E aqui não é apenas misericórdia, mas misericórdias. E todas as misericórdias, amados santos, são as coisas santas e fiéis. Todas as coisas santas e fiéis são simplesmente o próprio Cristo como misericórdias para nós. A vida é uma misericórdia, a luz é uma misericórdia, certo? A justiça é uma misericórdia, a santidade é uma misericórdia, a santificação é uma misericórdia, e a justificação é uma misericórdia. A porta, em João 10, é uma misericórdia. O pasto é uma misericórdia. O pastor é uma misericórdia. Se isto é apenas o amor de Deus, e o amor não pode alcançar tão longe, se isto é apenas a graça de Deus, e a graça não pode alcançar tão longe, tudo o que nós precisamos hoje, então, é misericórdias. Quantas misericórdias? Contem. Contem todos os itens. Vida, luz, graça, certo? Força, poder, certo? Justiça, santidade, justificação, santificação, redenção. Vocês têm que gastar muito tempo e vocês têm que escrever uma lista bastante comprida de todas as misericórdias. Se hoje em Cristo eu puder amar a minha esposa, o meu amor é uma misericórdia, que é o próprio Cristo, como uma misericórdia para mim. Irmãs, como esposas, se vocês podem se submeter aos seus maridos a todo tempo, vocês devem perceber que aquilo é uma misericórdia. E aquela misericórdia é Cristo sendo a sua submissão. Eu posso ficar de pé aqui e falar a palavra santa. Oh! Como um homenzinho assim. E eu posso falar o ano todo sem me esgotar. Não é isto uma misericórdia? Eu fui para as Filipinas. Somente depois, 4 ou 5 anos, e depois daqueles 4 ou 5 anos, eu voltei. Novamente, cada ano eu voltava para lá por 3 ou 4 meses, falando, como eu fiz aqui nos Estados Unidos por 22 anos. E depois daquele período de tempo, eu voltei. E uma velha irmã, que era a minha anfitriã, depois que eu voltei e tive uma conferência, ela ficou chocada. Ela voltou para casa e falou para mim: irmão Lee, você sabe, eu pensava que você tinha vindo tantas vezes para Manila, por tantos anos. Eu pensava que o que você podia falar, tudo já tinha se esgotado. Portanto, eu estava me perguntando, será que desta vez, quando você voltar, eu vou ver o que você vai falar? Então ela falou para mim que ela ficou chocada. Ela ouviu algo novo. Eu tenho estado a falar neste país por 22 anos. Eu ainda não me esgotei. Eu ainda estou falando hoje. Eu estou explicando Atos 13:34, o qual vocês nunca ouviram. É esta a minha jactância? É esta a minha habilidade? Esta é a minha capacidade? O que é isto? Este é um dom espiritual? O que é isto? O que é esta misericórdia? Muito bom. Mesmo o nosso amado Salvador é o meu falar. O meu falar é Cristo. E este falar de Cristo para mim é uma misericórdia. Eu não
tive PhD. PhD, Even I don't have e mesmo eu não tenho nenhum título de bacharel. I don't have any degree. Eu não tenho nenhum And my título. speaking your good language E o meu is falar nesta língua é pobre. Todos vocês falam inglês melhor do que eu. Mas por que vocês estão sentados aqui, silent. silenciosos, I'm speaking. e eu estou falando? You have the better speakers. Vocês You're têm sitting there oradores melhores, silent for todavia all vocês estão the years, sentados por todos listening estes to anos, my stupid ouvindo a minha palavra estúpida. Há algo aqui. something here. Algo What aqui. is something? O que é este algo? Mercy. Misericórdia. O que é esta misericórdia? Cristo. Sim, o meu inglês é ruim. Speaking is not eloquent. O meu falar não é eloquente, mas eu lhes digo, este falar pobre e não eloquente é Cristo. O que é isto? Misericórdia. É misericórdia? Only mercy. Somente misericórdia? Misericórdias. Full of Christ in many aspects. Cheios de Cristo, sob muitos aspectos. Nestes 22 anos, quantos aspectos de Cristo tenho falado para vocês? I like that brother. Eu gosto daquele irmão que veio de Shreveport. Vocês ouviram aquele irmão? Deste pequeno homem, Cristo, 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 Cristo. Where's he? Onde está ele hoje? Just sit here. Você ainda está aqui? There you go. Muito bom. Mercy. Misericórdias. The holy and the faithful things. As coisas santas e fiéis de Davi. These holy and faithful things of David. Essas coisas santas e fiéis de Davi são simplesmente Resurrected. o Cristo ressurreto, Being sendo the firstborn son o of Filho God primogênito de Deus e o nosso Salvador. Mas, no cristianismo, vocês ouviram o Salvador. Até eu duvido se vocês ouviram muito sobre o Filho primogênito de Deus. Vocês ouviram muito sobre o unigênito de Deus, certo? I'm pretty sure you Eu never estou heard bastante certo de que vocês nunca ouviram is the que o many Cristo ressurreto holy, é faithful, as sure, muitas coisas santas, fiéis, certas e confiáveis, dadas all in por Deus a nós como o dom todo inclusivo. This was Paul's preaching. Esta foi a pregação de Paulo. This is a set up pattern. Isto é um padrão estabelecido, um modelo estabelecido para nós pregar. Nós devemos pregar Cristo de uma maneira tão elevada. In such a highway. De uma maneira tão elevada. Hallelujah. Aleluia. Okay. Bem, Then we go on então nós continuamos to verses 38 para os versículos 38 e 39. Portanto, tomai conhecimento, homens e irmãos, de que, através deste, por intermédio deste, quem é este? Quem é este? As coisas santas e fiéis. Vocês já ouviram tal evangelho? Por intermédio deste, quem é este? O Salvador, o Filho primogênito de Deus. As coisas santas, fiéis, confiáveis e certas. Por intermédio deste, o perdão de pecados é anunciado a vós. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quem é este? As coisas santas e fiéis. Por meio deste, todo que crê é justificado. E vocês devem ler as notas sobre perdão e justificado. O perdão é do lado negativo, para tirar os seus pecados. E a justificação é do lado positivo, para lhes dar a aprovação de Deus. Portanto, naquele que ressuscitou para ser o Filho primogênito de Deus, para ser o nosso Salvador,
e para ser as muitas coisas santas e fiéis. Vocês veem? Por intermédio deste, nós somos perdoados no lado negativo e no lado positivo, justificados diante de Deus. Eu lhes digo, aquele por intermédio do qual nós somos perdoados e justificados, não apenas é o nosso Salvador. Vocês devem perceber, Ele é o nosso perdão e Ele é a nossa justificação. Mesmo o perdão e a justificação são todos misericórdias. E estes são os diferentes aspectos do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto hoje, na sua ressurreição, é o nosso perdão. É a nossa justificação. Não considerem o perdão como algo separado dele. Não considerem a justificação como algo separado dele. Tanto o perdão como a justificação são Ele mesmo. Ele mesmo é o nosso perdão. Ele mesmo é a nossa justificação. Estes são os aspectos dele como as misericórdias para nós. Estas são as coisas santas e fiéis. Louvado seja Ele. Vocês não consideram que Ele, como o perdão de Deus concedido a nós como um dom, e Ele como a justificação de Deus concedida a nós como um dom, vocês não creem que este perdão e esta justificação são todos santos? Estas coisas são santas. Vocês não creem? Estas são as coisas fiéis. Estas são as coisas confiáveis. Estas coisas são certas. Vocês não creem? Por meio deste entendimento, podemos ver que perdão este é, que justificação esta é. Isto não é comum, mas é santo. Tanto o perdão como a justificação concedidos a nós por Deus são santos. E são fiéis, e são confiáveis, e são certos. Eu gosto da pregação de Paulo. Eu gosto da pregação de Paulo. Tantos foram salvos. Então, o versículo 43... Para aqueles salvos, Ele os persuadiu a continuarem na graça de Deus. Amados santos, hoje à noite, nós temos que analisar esta graça. Graça. Nós, os cristãos, todos conhecemos este termo, certo? Hoje à noite, vocês devem perceber que esta graça é totalmente uma questão composta. Certo? Esta graça é composta de todas as coisas santas e fiéis. Leiam um contexto. Este é o versículo 43, uma continuação do versículo 34. No versículo 34, vocês têm o Cristo ressurreto como todas as coisas santas e fiéis, certo? E estas coisas santas e fiéis, segundo a promessa e as profecias do Velho Testamento, são misericórdias, as quais são os diferentes itens daquilo que Cristo é. Então, a partir do versículo 34, nós chegamos no versículo 43, e o termo muda das coisas santas e fiéis para a graça. Deus
lhes deu o Cristo ressurreto como as coisas santas e fiéis, e vocês creram nele, e certamente vocês receberam todas estas coisas santas e fiéis. Agora, na sua experiência diária, o que você experimenta? Você experimenta a graça toda inclusiva e composta. Ele persuadiu todos os crentes a continuar na graça de Deus. A continuar, isto é, vocês receberam esta questão. Vocês receberam a graça. Agora vocês devem continuar na graça. Na realidade, no versículo 34, o que eles receberam foi as coisas santas e fiéis. Mas estas coisas santas e fiéis se tornaram graça no versículo 43. Leiam. Eu lhes digo, esta é a maneira de estudar a palavra santa. Certo? Então, ele foi rejeitado pelos judeus e também por alguns gentios, instigados pelos judeus. Eu não quero falar muito sobre aquilo, esqueçam isto. Mas, de qualquer modo, há um ponto bastante bom, que é a questão da vida eterna. Vocês veem? Deixe-me ler para vocês o versículo 46. E Paulo e Barnabé falaram ousadamente e disseram, foi necessário que a palavra de Deus fosse falada a vós primeiro. Mas já que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Aparentemente, na sua pregação, ele não mencionou a palavra vida eterna, certo? Ele mencionou o Salvador, ele mencionou o Filho de Deus, ele mencionou as coisas santas e fiéis, certo? E também ele mencionou a graça, coisas assim, mas ele nunca mencionou a vida eterna. Mas aqui, ele se refere à vida eterna para os judeus que rejeitavam. E isto é uma prova forte de que tudo o que ele pregava, Jesus o Salvador, o Jesus ressurreto, o Filho de Deus, como as coisas santas e fiéis, eu lhes digo, tudo isto, a totalidade de tudo isto é a vida eterna. A vida eterna é a totalidade do Salvador, do Filho de Deus, de todas as coisas santas e fiéis. Santos. Para entendermos esta passagem da palavra, é necessária a nossa experiência. De acordo com as experiências, nós percebemos que a vida eterna é o Salvador. A vida eterna é o Filho primogênito de Deus. E a vida eterna é as coisas santas e fiéis. Pense um pouco. E a vida eterna é até mesmo a graça todo inclusiva. Quando os judeus que rejeitaram a palavra, eles se julgaram indignos desta vida eterna, o qual era o Salvador, o Filho de Deus, as coisas santas e fiéis e até mesmo a própria graça. E aí você tem um outro versículo, que é o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Se vocês foram designados ou não para a vida eterna, não depende do lado de Deus. Depende do seu lado. Se você recebe a palavra, isto é uma prova de que Deus te designou para a vida eterna.
Se você rejeita a palavra, isto é uma prova que você não é digno da vida eterna. E isto significa que você não foi designado para a vida eterna. É estranho, bastante estranho. Mas isto, é claro, corresponde com o pensamento de que Deus tem o quê? A sua jurisdição e autoridade. E o homem tem a livre vontade. Deus tem o seu poder para designar algo. E o homem tem a sua parte para tomar algo. Bem, de qualquer modo, aleluia. Aqui, vocês têm o Salvador, o Filho de Deus, as coisas santas e fiéis, e a graça, e tudo isto como a vida eterna. Quando nós desfrutamos a vida eterna, nós desfrutamos a graça. Quando desfrutamos a graça, nós desfrutamos as coisas santas e fiéis. E quando desfrutamos as coisas santas e fiéis, desfrutamos o Filho primogênito de Deus e o Salvador. Louvado seja o Senhor. Então, o último versículo deste capítulo é que os apóstolos foram embora. O versículo were made full of joy and of the Holy Spirit. This is an essential verse. Made full is a kind of essential feeling. enchimento essencial. They were filled Eles with joy. ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo essencialmente. Putting all this Agora, together, colocando todos estes itens juntos, vocês têm o Salvador, vocês têm o Filho de Deus, vocês têm as coisas santas e fiéis, vocês têm a graça, vocês têm a vida eterna, agora vocês têm o Espírito Santo. Eu lhes digo, all these tudo isto just é simplesmente compounded composto one all-inclusive life-giving neste Holy Spirit. Espírito Santo todo inclusivo composto. E isto é o nosso sanduíche. You got the Vocês all-inclusive sandwich. You have Obtiveram what? o sanduíche todo inclusivo. E vocês têm o quê? A vida eterna, a graça, as coisas santas e fiéis, o Filho de Deus e o Salvador. Hallelujah. Aleluia. This is the way to preach the gospel. Este é o modo de pregar o Evangelho. Este é o modo de se estudar a Bíblia. Hallelujah. Aleluia. Firstly, Primeiramente, Ele é Cristo, Jesus. No fim, Ele é o Espírito Santo. Christ Jesus as the Cristo Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, como as coisas santas e fiéis, como a graça, como a vida eterna. Agora, tudo isto é totalmente o Espírito Santo. E nós made full of this Holy ficamos cheios desse Espírito Santo. We are filled Nós estamos cheios, essencialmente, com este Espírito todo inclusivo. Portanto, dentro deste Espírito todo inclusivo, há o perdão, há a justificação, há a santificação, há a justiça, há a santidade, há o poder, há a força, a autoridade, há a vida, há a luz. Todas as coisas, as coisas santas e fiéis. I don't know to whom Eu não I should give the sei para quem que eu devo entregar a reunião hoje à noite. Ah, sim. Bem, é a